Gente, olha só, algumas perguntas aqui que a galera mandou. Ó, primeira pergunta, do Vinícius Natalino. Boa noite, professor. E se eu falasse, trouxeram-los o carro? Estaria errado. Não pode ser assim, por quê? Porque tá errado. Tá? Porque assim, ó, como eu expliquei agora há pouco, se a palavra terminar com M, ão ou oin, ou seja, se tiver um som nasal, você não pode usar lo, lá, los ou las. Você tem que usar no, na, nos ou nas. Então é por isso, por causa da terminação. Próxima pergunta. Mônica Renata perguntou, professor, boa noite. Poderia ter objeto direto preposicionado junto com o objeto indireto na mesma frase? Como ficaria a substituição com os pronomes o, a e le? Poderia dar exemplo? Mônica, não poderia fazer essa substituição. Por quê? Porque o princípio da escrita é você tornar a frase clara, não confusa. Então, se você tiver um objeto direto preposicionado, você tem que demonstrar que a preposição está ali obrigatoriamente. Por quê? Porque a preposição aparecendo no objeto direto, fazendo um objeto direto preposicionado, a intenção é alterar o sentido original do objeto, não do verbo, do objeto. Se você fizer isso com uma substituição pronominal, não vai ter como, porque a substituição não é sobre o objeto direto preposicionado, é sobre o objeto direto. Então a substituição ficaria com um pronome o ou pronome a, de qualquer modo. O fato é que a substituição, se você colocasse um verbo bitransitivo com um objeto direto preposicionado, só aí a frase já ficaria errada. Então só aí já não daria para você montar a sentença. Carlos Henrique Pereira Ferreira disse, em uma visão mais prática, o eu vem sempre no início da frase e o mim sempre no final. Não. Por quê? Primeiro que não tem visão mais prática do português. Toda vez que você pensar assim, você vai generalizar uma regra para você errar a questão. Tá? Então, quando alguém disser, eu vem no começo, na frase, Joana pediu para eu comprar o carro, a palavra eu não veio no começo da frase. Quem veio no começo da frase foi Joana. Tá? Então não tem nada a ver. Trouxe o livro para eu ler. A palavra eu apareceu bem no finalzinho da frase. Por mim, não falaria sobre isso. A palavra mim apareceu no começo da frase. Então essa regra já não tem nada a ver. Tá? Se alguma vez você já ouviu falar isso, eu vem no começo da frase, fim vem no e mim vem no final, falaram uma coisa totalmente errada. Tá? Então não pense assim. Eu sou extremamente contrário a essas visões, entre aspas, mais práticas do português. Porque sempre essa visão prática faz você errar a questão. Débora de Matos Alves disse, professor, boa noite. Como diferenciar o que? Pronome relativo da conjunção integrante? Marcelo falou o que achava certo, Marcelo falou isto. Achei que era conjunção baseada nisso. Não, aí você substituiu a parada errada. Como é que você está trocando o que por isto? Você lembra na aula de ontem que eu falei que você troca a palavra que por isto, não a palavra o. E aqui nessa frase você tem, Marcelo falou o que achava certo. Você trocou, Marcelo falou isto. Você trocou o pronome o junto com o pronome relativo que, você trocou tudo isso pela palavra isto. Aí não dá. Por quê? Porque eu não disse, Marcelo falou que faria alguma coisa. Eu disse, Marcelo falou o que. Você tem outra categoria aí. Então essa troca está errada. Para você entender e analisar a função sintática, é trocar a conjunção, apenas a palavra que. Se fosse uma conjunção ainda, a sua troca resultaria em alguma coisa como Marcelo falou o. Isso você não pode trocar. Se você trocasse a palavra que, ainda ia ficar alguma coisa como o isto. E daí a frase ficaria errada, sem sentido. Não pode ser uma conjunção integrante. A diferença é a seguinte, a conjunção integrante só liga a frase, o pronome relativo retoma o referente. Você tem que achar um termo para ele fazer retomada, senão não dá para trocar, senão não vai ser um pronome relativo. Muito bem, agora voltando àquilo que eu estava explicando para vocês antes do intervalo, era isso aqui, ó, esses pronomes, os pronomes demonstrativos. O que eu vou explicar agora, entenda, não é uma regra, é uma orientação de uso. Por quê? Porque quando a pessoa pensa que é regra, ela acha que se fizerem diferente vai ficar errado. Não, é uma orientação de uso. Um pronome de primeira pessoa, este, esta, isto, geralmente é empregado para apontar para alguma coisa que vai ser dita. Ou seja, ele é empregado para apontar para frente, tá? Para frente. O nome dessa referência, que é apontar para frente, é referência catafórica.
Catafórica, uma palavra que significa serve para apontar para frente. Esse, essa e isso. Esses pronomes geralmente são empregados para apontar para trás, ou seja, para apontar para alguma coisa que você já disse, para trás. E essa referência é chamada de referência anafórica. Referência catafórica, apontando para frente, anafórica, apontando para trás. Beleza? Professor, vai ser sempre assim? De novo, não é obrigatório isso. Isso aqui é só uma recomendação. Eu já vou dar os exemplos. Aquele, aquela ou aquilo pode apontar para frente ou para trás, tanto faz, contanto que aponte para algo que está distante. Tem que estar distante. Certo? Beleza, vamos ver os exemplos. Gente, eu estava ali no intervalo agora, vou fazer um comentário sobre uma coisa que eu li, que eu não sei se vocês estavam sabendo. Isso é mais para o pessoal que está na sala, ou se você estiver assistindo aí em casa e você for da região sul do Brasil, você vai achar isso muito louco. Todo mundo sabe que a região sul do Brasil tem um ânimo separandi, né? Em determinado momento da história, desde a Revolução Farroupilha, o pessoal dos 3 estados queria se separar do resto do Brasil, né? Pois é, não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas amanhã eles organizaram uma votação, um plebiscito informal para que as pessoas fossem votar a respeito da possibilidade de separação ou não do país do resto da federação. Vocês acreditam nisso? Só em Cascavel, amanhã haverá 27 urnas. Uhum. Eu não sei se vocês sabem disso também, mas assim, eu estou comentando o que eu li, né? Vocês devem estudar direito constitucional. Então vocês devem saber que isso é um crime. Tipo, eu não posso chegar e falar assim, ó, quero me separar do nada, assim. Tá? Então, e eles vão fazer isso amanhã. Tem um movimento, e isso está sendo divulgado, eu fiquei sabendo disso agora, né? Mas eu, depois na reportagem ali que eu estava lendo, disseram que isso já está rolando há algum tempo. E diz que é um grupo bastante organizado, que é, sei lá, junto uma galera do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que estava organizando isso, e os caras vão meter um peitaço e vão fazer essa votação amanhã. Cara, que loucura isso. Que coisa louca, tá? Porque eu acho isso uma coisa muito estranha, assim, né? Porque quando você fala uma coisa desse tipo, na própria reportagem as pessoas já estavam se matando. Tipo, tinha reportagem lá que o pessoal vai fazer isso, mas não vai dar em nada, né? Claro que não vai dar em nada, porque não pode dar em nada. Isso tem que ser uma proposta, né, do próprio país para que isso acontecesse. E aí a galera, mas se isso acontecer também, os produtos que serão produzidos em outras regiões não vão poder ir para o sul do Brasil. Mas isso é uma coisa tão burra quanto o cara pedir para se separar, né? É uma coisa, tipo, é como se fosse assim, Canadá e os Estados Unidos estão no mesmo continente, eles não podem trocar produtos, né? Tipo, o Brasil aqui não pode vender para o Japão, nem o Japão vender para cá. Aí que você começa a perceber como o mundo é grande e como as pessoas não sabem o que elas estão falando. Tá? Uma galera quer se separar sem poder, outro cara quer que se lasque todo mundo quando se separar e outro quer que ninguém possa mais nem conversar se acontecesse uma coisa desse tipo. Você vê o que você pode esperar para o futuro do nosso país. Que tristeza, cara. Ó, eu vou dar os exemplos aqui, só para me manifestar aqui para vocês. Eu não estou dando opinião sobre a separação, tá? Porque daqui a pouco vai alguém mandar ali para o atendimento, o professor está falando que tem que se separar. Eu só estou dando a notícia que eu acabei de ler e isso me chamou a atenção porque é uma parada inconstitucional. Tá? Olha só, o primeiro exemplo do emprego do pronome demonstrativo. Olha só, a melhor saída é esta. 2 pontos. Estudar o conteúdo. Nessa frase aqui, o pronome demonstrativo é a palavra esta. Professor, tem que aparecer com 2 pontos? Não, não fique generalizando as coisas. Eu poderia ter 2 pontos, poderia ter um travessão, tá? Qualquer coisa assim. O que é que você tem que saber? É que essa palavra esta,
não está retomando uma coisa que está atrás. Na verdade, ela está antecipando. Ela está antecipando o sentido disso aqui, ó, de estudar o conteúdo. Está antecipando esse sentido. Então, aqui eu tenho uma coisa que nós chamamos de remissão, tá? Catafórica, porque o pronome está apontando para frente, beleza? Eu falei frente e mostrei assim, né? Mas é pela lógica da frase, está apontando para o que vai ser dito. Geralmente nós usamos assim. Se alguém utilizar essa palavra essa para apontar para trás, não está errado. É só uma outra maneira de utilizar. Olha só agora, usando a palavra essa, tá? Ninguém falou sobre o assunto. Ponto. Isso foi chocante. Ninguém falou sobre o assunto. Isso foi chocante. A palavra isso é o pronome demonstrativo que tem como função, nesse caso, apontar para o que foi dito. Nesse caso, qual é o referente da palavra isso? Toda a ideia expressa anteriormente. Ninguém falou sobre o assunto. Tá? Então aqui, ó, você tem um pronome anafórico. Anafórico por quê? Porque está apontando para trás na frase. É isso. Catafórico esse primeiro aqui, apontando para frente. Anafórico, segundo, apontando para trás. Só isso, tá? Só isso. Agora, vamos usar os dois pronomes ao mesmo tempo, para você observar a múltipla referência. Olha só. Pedro errou a questão 1 e a questão 2. Esta era de morfologia. Aquela de sintaxe. Anota lá para eu poder te explicar a análise dessa frase aí. Pedro errou a questão 1 e a questão 2 é um ponto final ali, tá? Esta era de morfologia, aquela de sintaxe. Muito bem, nós temos dois referentes aqui. O primeiro referente questão 1, o segundo referente questão 2. Como é que a gente sabe qual é qual? Qual das duas questões era de morfologia? A 1 ou a 2? Ah, professor, não sei, então vamos usar a lógica. Tenho o pronome esta e eu tenho o pronome aquela. Qual desses dois pronomes você acha que é melhor para usar para apontar para uma coisa distante? Aquela. Ou seja, a palavra aquela é um pronome que aponta para o elemento mais distante do início da segunda frase. Qual é o elemento mais distante do início da segunda frase? A questão 1. Então, aquela faz menção à questão. A questão era de sintaxe. A palavra esta aponta para o termo mais próximo. Então, nesse caso, está retomando quem? A questão 2. Beleza? Daí você vem com aquela pergunta: ô professor, mas não era para colocar essa em vez do esta? Porque você falou que o essa aponta para trás, tá? Não. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho dois pronomes, esta e aquela. E eu uso na referência espacial. É por isso que eu estou usando essas formas. Por isso que eu não uso essa e aquela. Tá? Porque a forma, que já é uma forma eleita pela gramática, é você usar esta e aquela. Este e aquele. Tá? Aí se eu tiver 3, posso usar este, esse e aquele? Não, você vai confundir o leitor. Seja esperto, use assim, o primeiro, o segundo, o terceiro. Tá? Então, é só nesse caso aqui, ó, que eu quero que você entenda o emprego desses pronomes.
tá? A diferença entre eles. Certo? Pergunta. No lugar daqui, podia ser isso? Não. Nessa frase aqui? Não, não dá. Aqui? No lugar daquela, Aham. podia ser isso? Não. 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 Tem que ser tipo esta com aquela. Isso é um Esta par. com aquela. Isso mesmo. Isto, este e aquele, né? Esta e aquela, é sempre no par. Se você puser outro, você confunde a referência. Porque esses pronomes têm a ver com distância, né? Este o mais perto, aquele mais afastado. O que mais? Muito bem, vamos colocar aqui outros pronomes, tá? Então escreva ali que a palavra o e a palavra a também podem ser pronomes demonstrativos. Quando? Serão pronomes demonstrativos quando você puder trocar por aquilo ou aquela. Se der para fazer essa troca, você vai ter um pronome demonstrativo. Veja o exemplo aqui, ó. Eu não trouxe minha mala, mas João trouxe a que ele comprara. Nessa frase tem um pronome demonstrativo. Tá? O pronome demonstrativo é essa palavra a, que está aqui. Como é que você sabe que essa palavra a é um pronome demonstrativo? É por troca. Tudo para você classificar, você tem que pensar por troca. Eu posso trocar essa palavra a pela palavra aquela e manter o sentido? Eu não trouxe a minha mala, mas João trouxe a que ele comprara, a mala que ele comprara. Dá para fazer essa troca? Dá. Então, nesse caso, a palavra a é um pronome de que tipo? Demonstrativo. E percebeu? Olha o que tem aqui do lado. Essa palavra aqui. Essa palavra aqui é um pronome relativo, que está apontando para o demonstrativo. Beleza? Muito bem. Há mais algumas palavras que podem ser pronomes demonstrativos. Coloque lá. Palavra tal e a palavra semelhante. Tal e semelhante. Podem ser pronomes demonstrativos também. Quando? Toda vez que você puder trocar por qualquer um demonstrativo daquela tabela. Este, esta, isto, tá? Vou pegar o exemplo aqui, ó. Não falo sobre tal pessoa. Nessa frase, não falo sobre tal pessoa. A palavra tal, que está aqui, ela está especificando a palavra pessoa. E veja bem, eu poderia trocar a palavra tal pela palavra esta. Dizer, não falo sobre esta pessoa? Sobre aquela pessoa? Daria. Então, a palavra tal, nessa frase, é um pronome demonstrativo. Também, tá? Pronome demonstrativo. Joia? Pergunta. Então, beleza. Vamos para o outro tipo de pronome. Então, esse aqui já acabou. Agora você vai ver um dos mais importantes do conteúdo de língua portuguesa. Você coloca no seu material lá, pronome relativo, tá? Esses aqui são importantes. Pronomes relativos. O pronome relativo serve para promover na frase em que aparece uma relação, tá? Então, não é só para conectar, não é um pronome que serve para ligar apenas. Ele serve para promover uma relação, ou seja, pegar o sentido de uma palavra e compartilhar com outra. Então, vai ter essa construção. Qual vai ser a relação? Vai ser uma relação entre
substantivo e verbo, uma relação entre pronome e verbo, uma relação entre substantivo e substantivo, ou uma relação entre pronome e substantivo. Esses termos que comumente são relacionados pelos pronomes relativos. Lembrando que essas duas últimas relações aqui, ó, substantivo com substantivo, pronome com substantivo, geralmente são realizadas pela palavra cujo. Geralmente, isso não é uma obrigação, tá? Só na maior parte dos casos funciona assim, beleza? Vamos anotar quais são os pronomes relativos da língua. Coloca no material. Que, o qual, quem, quanto, onde e cujo. Tá? Que, o qual, quem, quanto, onde e cujo. São os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos da língua. Vamos começar aqui com a nossa explicação. A palavra que, relativo, tá? Simples. Como você vai identificar que é um pronome relativo mais facilmente? Além de você perceber isso aqui, ó, relação entre substantivo e verbo, pronome e verbo, papapá, você tem que tentar trocar que por o qual. Se der para trocar, na hora você já, opa, achei um pronome relativo, tá? Já vai ter encontrado ali na hora. A palavra que serve para retomar pessoas, coisas e lugares. Ah, professor, não serve para retomar animais? Animais entram no lugar de coisas. Tá? Ah, mas o meu animal não é uma coisa. Então coloque no lugar de pessoas. Quer dizer que é um elemento neutro, você pode usar para retomar qualquer coisa. Eu faço essa especificação porque alguns possuem outras especificações. Por exemplo, a palavra quem e a palavra onde, que possuem umas peculiaridades. Ó, nessa forma o qual, entenda uma coisa aqui, ó. Esse o não é pronome, esse o é artigo. O pronome é a palavra qual. E tem que lembrar que esse pronome é uma forma variável. Variável. O que significa isso? Que pode ser o quê? Flexionado. Tá? Flexionado. Vamos acordar, gente. Vamos acordar. Daqui a pouco, se eu sair da sala aqui e acabar, vocês vão continuar assim. Até que alguém vai falar, pô, acabou a aula. Tem que acordar. Tá, olha só. Então, ele pode flexionar. Eu posso dizer o qual, a qual, os quais e as quais. Beleza? Tá. Então, também serve para retomar pessoas, também serve para retomar coisas e também para retomar lugares. Beleza? Pessoas, coisas e lugares. Gente, vocês usam periscope? Alguém que usa periscope? Tá, para quem não usa, use. E para quem usa, eu não sei se eu já passei alguma vez aqui, mas meu periscope é esse aqui, ó. É P-Jamilk. Tá? De vez em quando eu apareço lá, vou dando umas dicas, vou falando sobre língua portuguesa, coisas dessa natureza. Tá? Não sei se eu já havia passado, mas tá aqui, ó. Periscope do professor Pablo. Muito bem. Ó, quem? A palavra quem tem restrições. Por quê? Porque a palavra quem só pode ser empregada para fazer menção a pessoas. Só. Só. Então, a pessoa a quem me refiro. Joana é quem deveria fazer isso. Entendeu? Só assim, só para fazer referência a pessoas. A palavra quanto tem uma peculiaridade. Escreva lá. Somente será pronome relativo. Somente será pronome relativo quando seu referente
quando o seu referente for um pronome indefinido ou um pronome demonstrativo. Somente será pronome relativo quando seu referente for um pronome indefinido ou um pronome demonstrativo. Por exemplo, não gaste tudo quanto tem. Tudo quanto, beleza? Ele fez o quanto pôde, tá? Mesma coisa. Agora começa o elemento mais incidente, a palavra onde. Esse pronome cai pra caramba. Então, anote lá que a palavra onde só pode ser empregada para fazer referência a lugar. Somente para fazer referência a lugares. E há lugares específicos, por exemplo, é o salão onde ocorreu a festa, a página onde está determinada frase. Tem que ser ideia de lugar. Se não for ideia de lugar, você não pode usar a palavra onde. Por exemplo, é aí onde eu tô certo. Não, não tá porque falou errado. Então é aí o momento em que estou certo. Assim ficaria correto. Beleza? Então se você quiser trocar a palavra onde, você pode trocar por no qual, ou pode trocar por em que. Isso é muito comum em prova, tá? Vai lá a banca examinadora e diz o seguinte: é possível trocar a palavra onde pela expressão no qual, ou pela expressão em que? Enfim, tá? Dá para fazer essa troca, beleza. Fechou? Palavra cujo. Essa palavra é enjoada. Ela possui mais especificações. Primeira especificação que você tem que saber: a palavra cujo, quando for apresentada numa frase, quando for empregada numa frase, ela vai dar uma ideia de posse. Uma ideia de posse, tá? Como se dentro da palavra cujo houvesse a preposição de, indicando essa relação possessiva, tá? E aí, veja bem, além de dar essa ideia de posse, você tem que saber o seguinte: a palavra cujo não é uma palavra facilmente permutável, ou seja, não dá para pegar numa frase, tirar a palavra cujo, simplesmente no lugar dela colocar outro pronome, tá? Então, anote essa frase aqui, ó. Não troque seu cujo por nada. Beleza? Tá? Não troque. Se a banca disser trocando a palavra que pela palavra cujo, errado. Beleza? Outra coisa. A palavra cujo é variável. Então você fala cujo, cuja, cujos, cujas. Você não pode colocar, presta atenção, não pode colocar um artigo depois da palavra cujo. Não pode falar cujo o ou cuja a. Tá? Então escreva lá. Não enfie artigo no cujo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês da banca FCC. A banca FCC que é uma banca legal. Todo mundo gosta dessa banca. Então, aparece ali. Essas 4 frases estão separadas. Una todas em um período com coesão e coerência. Em 4 alternativas a banca coloca cuja a. Em uma ela não coloca. Essa é a questão certa. É muito bom isso, né? E a pessoa fica lendo lá, tentando achar o sentido, tentando achar não sei o quê, e é só o pronome relativo ali que a banca pediu para você saber empregar, tá? Então aqui não pode colocar a palavra, não pode colocar o artigo. Outra coisa, como é que você sabe se essa palavra vai ficar no masculino, no feminino, no singular ou no plural? Depende com quem ela está se relacionando. Então é assim, ó, a palavra cujo aponta para o termo que está atrás, retoma o termo que está atrás, mas para concordar, concorda com o termo que está na frente, tá? Então escreva lá. Cujo aponta para trás, mas concorda com a frente. Tá? Cujo aponta para trás, mas concorda com a frente.
Professor, eu não sei quando usar a palavra cujo. Tipo, se eu tiver que escrever numa frase, eu não sei. Alguém aqui está nessa situação? Então é assim, ó. Quando você estiver escrevendo uma frase com pronome relativo e você falar alguma coisa do tipo que o ou que a, para dar a ideia de posse, quando você tentar fazer isso, em vez de usar isso, você usa cujo ou cuja. Não entendi. Vou dar um exemplo para vocês. Vai parecer estranho escrito, tá? Mas falado isso acontece demais. A menina que o namorado chegou é Joana. Joana sempre está nas minhas aulas, né? Joana, José, Josias, eu tenho um negócio de nome com J, que eu não sei porquê. Essa frase está errada. Por quê? Não faz sentido, né? E tem uma explicação de por que não faz sentido. No material de vocês, no caderno mesmo, olha ali onde está o pronome relativo. Veja que eu falei para vocês que a palavra cujo é a que serve para ligar dois substantivos. Olha aqui. Tem um substantivo na frente e um atrás. Tira esse que o daqui e coloca a palavra cujo. Veja se não ficou bem mais legal agora. A menina cujo namorado chegou é Joana. Aqui até aumenta o seu XP quando você usa isso aqui. Você usou uma palavra correta, pá, ganha uma pontuação. Quando você fala assim, ó, a menina que o namorado... Pior, tem gente que fala assim, ó, a menina que o namorado dela... Aí é pior, quando você fala assim, Jesus chora, cara. Que isso é um atentado contra a língua. Sério. Então, esse cuidado. Depois de todas essas informações agora, vou passar frases com pronomes relativos para que a gente possa entender a matéria. Beleza? Quer perguntar alguma coisa por enquanto? Não? Então tá. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Vou dar o exemplo mais fácil que você poderia identificar. Olha só. O homem que atravessou a rua é meu pai. O homem que atravessou a rua é meu pai. Nessa frase aqui, ó, onde está o pronome relativo? É a palavra que. Aí, para quem estava lá na dúvida, né, se é um pronome, se é uma conjunção, vamos lá. Essa palavra que não está retomando o homem? É um pronome, então. Por quê? Porque a conjunção não retoma ninguém. Tá? A conjunção não tem... Você não pode trocar por um o qual, por exemplo. Aqui, se eu tirar essa palavra que e colocar o qual, o homem, o qual atravessou a rua é meu pai. Fez sentido? Fez. É um pronome relativo. Posso fazer essa troca na moral. Então você escreva que essa palavra aqui, ó, é um pronome relativo. Certo? Esse é o primeiro exemplo, é o que eu queria mostrar para você. A palavra homem, gente, qual é a classificação da palavra homem morfologicamente? Substantivo. Então coloca lá, ó. Tão fácil de escrever com a mão direita, hein? Substantivo. E eu sou canhoto. Atravessou. É o quê? Atravessou é um verbo. Ó, até consigo escrever, cara, com essa mão. Tá vendo? Tá, então, não está relacionando um substantivo a um verbo? Tá, né? Como está relacionando, quer dizer que essa palavra aqui é um pronome relativo. A identificação já te ajuda muito. Beleza? Provas de nível médio vão parar na identificação. Provas de nível superior vão pedir para que você descubra a função desse pronome. Mas nós não estudaremos a função agora. A função do pronome relativo nós estudaremos quando eu estiver falando para vocês sobre orações subordinadas adjetivas. Nessa aula eu paro e falo sobre a função deles. Por enquanto é só para saber aqui. Tá? Vamos pegar outra frase. Agora vai ser um pouquinho diferente.
o dinheiro com que pagou o tratamento era ilícito. Tranquilo? O dinheiro com que pagou o tratamento era ilícito. O que eu quero que vocês entendam? Essa palavra que está aqui é igualzinha a essa que está aqui. Tá? Aqui, ó, isso aqui é um pronome relativo. Professor, como você sabe que é pronome relativo? Veja bem, está retomando o dinheiro, não está? E está conectando com o quê? Com o pagar. Beleza. Então é como se eu dissesse, pagou o tratamento com o dinheiro. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Essa preposição aqui, ó, nós vimos isso na nossa última aula, mas eu só estou reforçando. Eu posso tirar da frase? O dinheiro que pagou o tratamento era ilícito? Se você tirar, muda o sentido. Isso, muda o sentido. Mas a correção gramatical permanece. Não posso dizer que o dinheiro pagou o tratamento? Se eu disser o dinheiro com que pagou o tratamento, só muda o sentido. Porque está mudando a função da expressão. Então veja só, tirar uma preposição daqui ao lado de um pronome relativo ou muda o sentido ou prejudica a correção gramatical. Isso só não vai acontecer com um verbo. Com um verbo, que é o verbo atender. O verbo atender, de todos os verbos da língua portuguesa, é o mais safado que existe. Por quê? O verbo atender pode significar atender a alguma coisa, no sentido de aceitar, no sentido de pegar o telefone e atender. E significa a mesma coisa se você disser atender a alguma coisa. Entendeu? Com a preposição ou sem a preposição, o verbo significa a mesma coisa. Então, o único verbo que poderia te dar trabalho para você não entender essa regra que eu falei seria o verbo atender. De resto, toda vez em que você retirar uma preposição ao lado de um pronome relativo, ou muda o sentido ou prejudica a correção gramatical. Beleza? Pergunta. O assistir também não fica assim? Não, mas é que o assistir, quando você troca a preposição, ele também muda o sentido e muda a transitividade. Por exemplo, assistir em é morar, assistir a é pertencer ou ver, assistir algo é ajudar, entende? Então aqui eu mudo a regência, mudo o sentido. O verbo atender muda a regência, mas não muda o sentido. Entendeu? Isso caiu numa prova do CESP no ano passado e matou as pessoas. Porque foi uma questão sobre o verbo atender, pedindo se você poderia tirar a preposição. E poderia. Beleza? Tá, então, primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, identificar o pronome relativo. Vou colocar agora outro exemplo. Veja só. Não sei o nome da pessoa cuja bolsa foi roubada. Não sei o nome da pessoa cuja bolsa foi roubada. Beleza? A palavra cuja que está aqui nessa frase aqui bonitinha. Isso é um pronome relativo. Por quê? Porque você não vai achar a palavra cujo também em classificação nenhuma outra, só de pronome relativo, tá? Bem, depende, agora depende. Porque existe em algumas regiões do Brasil essa expressão aqui, ó. O cujo ou dito cujo. Né? Dito cujo é alguém cujo nome você não quer falar. O cujo, alguém sabe o que significa? É um substantivo. O tal? Significa o diabo. Sério? Sério.
tá? Se vocês pegarem, por exemplo, o livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, em diversas partes o cara vai falando que o protagonista tratou uma pauta, que seja, fez um pacto com o cujo. O cujo é o diabo. Tá? Essa é uma referência também. Então, só para falar para vocês que não vai aparecer de um jeito só, né? Pode ser um substantivo também. Então, ali, como pronome relativo, nós temos que entender essa regra. Eu estou conectando o que com o que aqui? O que tem antes de cuja? Pessoa. É por causa dessa palavra que cuja está no feminino? Não. É por causa da palavra bolsa. Então, vejam bem. Eu estou ligando um substantivo a outro substantivo. Ah, que coisa linda! Então agora, nessa conexão, vejam bem. Para você poder entender o que está nessa frase, aqui em cima você coloca a preposição de. Como se a preposição de fosse um espírito da significação aqui. E você lê assim, ó. Pessoa cuja bolsa, e agora lê de trás para frente assim, ó. Bolsa, para cima agora, pega a preposição de e joga aqui. Bolsa da pessoa. Essa é a relação de posse que eu queria dizer para vocês. Tá? Então, é assim que você escreve corretamente a frase. Pergunta. Não? Fala assim, agora é só acertar na prova. Tá? Claro, então a gente ainda vai estudar isso mais vezes, né? Esses pronomes relativos, eles são importantes para você saber identificar a classificação, depois saber se uma oração é explicativa ou restritiva, que é uma coisa que cai muito na prova que a gente tem que estudar, tá? Saber se esse pronome aqui pode ser antecedido de uma preposição, tá? Aqui eu dei alguns exemplos. Se eu dissesse para você, não sei o nome da pessoa a cuja família você fez referência. Certo ou errado a frase? De novo, não sei o nome da pessoa a cuja família você fez referência. Quem faz referência a. Então, referência a cuja família. A família da pessoa. Se você estava pensando aquele negócio do artigo, o artigo não pode aparecer aqui. O que eu coloquei foi uma preposição e a preposição aparece aqui e aqui pode. Beleza? Muito bem. Perguntas? Não? Então tá jóia. Vamos adiante. Chega disso aqui, tá? Depois você vai poder dar uma olhada em como é que isso cai na prova. Tem lá no seu material a tabelinha, tem diversos exemplos dos pronomes relativos. Você pode ler isso depois para dar uma papirada em casa durante o seu fim de semana. Afinal de contas, no seu planejamento de estudos que você tem, né? Você tem um planejamento, você não estuda na loucura. Tipo, o que eu vou estudar hoje? Português. E amanhã? Português também. Aí você está um mês estudando só português. Mentira, porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você fica um mês estudando constitucional. Que é uma matéria mais teta, né? Mais legal. Eu acho muito legal o trabalho do Daniel Sena, porque ele vai lá dar aula de uma matéria que todo mundo gosta, é legal, ele conta umas histórias legais. O português não tem isso, cara. O português você já não gosta de estudar. Aí você tem que fazer análise de frase, análise e escrever pra caramba. Eu não posso fazer nenhum desenho pra você. Isso é foda. Eu sinto inveja dos professores de direito. Porque direito, você fala, ó, hoje tem aula de direito, sei lá, ambiental. Vem todo mundo ali, ó, vem até com perfume. Né? Falou direito, o pessoal já, português, é daquele jeito. Tomara que isso mude algum dia. Olha só, vamos agora para o próximo tipo de pronome. Você coloca lá no seu material. Pronome interrogativo. Pronome interrogativo é aquele que serve para fazer o quê? Isso mesmo, mas é fazer uma pergunta, serve para interrogar, beleza? Então vamos aqui, ó.
anotando quais são os pronomes interrogativos do português. Que, qual, quem e quanto. Esses aqui são os pronomes interrogativos da língua, tá? Professor, onde? Não dá para fazer pergunta? Dá, mas não vai ser pronome. Vai ser o quê? Você já estudou isso. Isso mesmo, advérbio de interrogação. Assim como a palavra porquê, assim como a palavra quando e a palavra como. Então, aqui, essas palavras são advérbios de interrogação. Os pronomes interrogativos são esses aqui, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O que você quer? Olha aqui, ó. Professor, eu posso colocar um o aqui na frente, escrever o que você quer? Posso, tá? Mas você não é obrigado, beleza? E aqui eu vou levantar um questionamento curioso. Se eu puser um o na frente desse que, qual vai ser a classificação da palavra o? Vejam bem. Não, classificação morfológica. Ó, pensa comigo, o que eu falei para vocês a respeito da palavra que para poder ter um artigo antes dela? O que ela tem que ter? Chapéu, tá? Ela tem que ser um substantivo, então teria que colocar um chapéuzinho aqui, um acento circunflexo, se o que tivesse aqui atrás fosse um artigo. Então, se você puser um o aqui, ele não vai ser artigo. Não vai ser artigo. Ele tem que ser um pronome. Ele tem que ser outro pronome, tá? Daí você fala assim, professor, por que você falou isso? Porque nas gramáticas, até nas gramáticas, essa informação vem errada. Vem dizendo que é um artigo, tá? E não é. Professor, tem gramática errada? Tem. Claro que tem. É que a gramática funciona mais ou menos assim. Imagine no âmbito do direito. No âmbito do direito, você tem a lei, que está lá escrita, né? Beleza. E você tem o entendimento, né, dos juízes, que nós chamamos de entendimento dos juízes. Não, né? Você tem a jurisprudência, né? Você tem a jurisprudência a respeito da lei. Funciona assim com o português também. Existem as leis gramaticais e o entendimento dos gramáticos a respeito de determinadas leis. Alguns gramáticos vão até determinado ponto, outros gramáticos passam. Outros gramáticos ficam bem no começo, e é assim a diferença de gramática para gramática. Você pode pegar, por exemplo, a gramática do Celso Cunha e Lindley Sintra. Essa gramática tem, sei lá, 390 páginas. É uma gramática boa para você estudar. Não é tão boa quanto a do Napoleão Mendes de Almeida. Essa gramática é muito fantástica, tá? Para não falar top. Uma gramática fantástica. É uma gramática muito boa. Do Rocha Lima, também é uma gramática muito boa. Mas essas gramáticas não se comparam, por exemplo, à gramática do Ataliba Castilho, que é uma gramática que tem mais de 1.700 páginas desse tamanho. Entendeu? É grandona, é muito boa. Que também não se compara com uma outra gramática, agora esqueci o nome da pesquisadora, mas é Maria alguma coisa, a gramática que tem mais de 3.000 páginas. E é desse tamanho. Entendeu? Então, assim, ó, você vai buscando referências diferentes para poder entender a matéria. Por isso que se você disser, professor, qual gramática eu compro para estudar? Compre-se uma gramática de referência. Ou seja, uma dessas que eu falei, do Napoleão Mendes de Almeida, do Celso Cunha, ou espero eu escrever a minha. Isso é uma gramática de referência. A minha sai ano que vem. Tá? Uma gramática de referência. Você não precisa, como estudante, você não precisa ter várias gramáticas. Quem tem que ter várias gramáticas é o professor. O que você tem que fazer é, pega o seu livro e fala, ó, professor, eu li no livro isso aqui, tá certo ou não? Aí você vai precisar do professor. Ele vai ler e falar, ó, isso aqui tem a ver. Ou isso aqui não tem a ver. Eu já peguei gramática com regra errada e o aluno chegou, professor, isso aqui? Eu falei, isso aqui tá errado, tá? Pode riscar no teu livro. Então, é isso que você tem que observar, tá? Eu já vi gramática colocando a palavra porquê aqui.
que é um descalabro, né? Uma coisa errada. Vou pegar outro aqui, ó. Qual é o seu nome? Interrogativa. Quem você escolheu e quanto você tem aí? Beleza, tá? Pronome interrogativo. Pergunta sobre isso? Não? Professor, cai muito pronome interrogativo? Não. Por que eu tenho que saber? Por causa de uma matéria chamada colocação pronominal. Você tem que saber quais são esses pronomes, porque eles são fatores de atração para um pronome oblíquo. Isso a gente vai estudar lá na frente, mas isso aqui você só tem que memorizar quais são. Depois, coloque lá, pronome indefinido. O que é uma coisa indefinida? Uma coisa indefinida é uma coisa vaga, né? Então, o pronome indefinido serve para atribuir um sentido vago à sentença. Serve para atribuir um sentido não específico. Vou pegar alguns exemplos aqui, ó. A palavra algum, nenhum, a palavra alguém, ninguém, outrem, é outrem, não é outrem, tá? Só se eu quero dizer outrem bom, mas não tem nada a ver com essa parada, tá? Outrem, qualquer, outro, cada, certo, tudo, nada, etc. Tá? Etc. não é um pronome. Só para lembrar. Beleza? Se você escrever etc., lembra que você só pode pôr um ponto. ETC, assim, ó. Não pode. Se você puser 3, significa eternamente. É porque é uma abreviatura, então por isso que você coloca um ponto só, tá? Etc. Uma vez eu ouvi uma pessoa dando uma explicação sobre o que significava etc. A pessoa disse que era entre tais coisas. Outra falou que era esse texto continua. Meu Deus, que absurdo, né, cara? Etc. veio disso aqui, ó. Que se lê etc. Tá? Você está lendo coetera aqui, né? Mas é porque esse encontro aqui, vocálico, tem som de E no latim. Isso aqui é em latim. Então é etc. que se fala. Ou etc. em outra forma do latim, que é o latim eclesial. E daí o que acontece? Etc. significa e tudo mais o necessário, né? Tudo mais que apareça para uma enumeração, uma coisa assim. É dali que veio. E essa é a abreviatura. Beleza? Muito bem. Olha só, gente. Esses pronomes aqui, ó, que eu quero que vocês saibam. Duas coisas. Primeiramente, como fazer o plural de algum deles, saber que eles são pronomes e que, dependendo da frase, se você mudar a posição do pronome, pode mudar o sentido da sentença. Vejam bem. Qual é o plural de algum? Alguns. De nenhum. Nenhuns. Tá? Nenhuns é o plural de nenhum. Certo? Eu posso dizer nenhum candidato foi aprovado. Posso dizer nenhuns candidatos foram aprovados. Só que se você disser assim, vão achar que você está louco. Vão achar que está errado. Mas deixa achar, que se lasque. Alguém tem plural? Não, não tem. Não tem, se não falar alguém. Ninguém também não tem plural. Então aqui, ó, algum e nenhum, sim. Alguém e ninguém, não. Outrem tem plural? Qualquer tem plural? Quaisquer. É a única palavra do português que faz plural no meio da palavra. Quaisquer.
outro, outra, outros, outras. Cada. Tem plural? Cadas. Não? Claro que não. Tá? Certo tem plural? Tem. Então, certos homens não sabem discutir. Entendeu? Tudo tem plural? Não. Todos. Né? Nada também não tem plural. Então, é lógico, há mais pronomes indefinidos. Se você tem ali uma tabela de pronomes indefinidos, aqui é só para que você saiba quais são os pronomes. Qual é o cuidado que você tem que ter? Olha só, a diferença entre alguma pessoa e pessoa alguma. Faz diferença, professor? Claro que faz. Veja bem, eu estou com problemas. Alguma pessoa virá me salvar. Quer dizer que pelo menos um cidadão vem. Eu estou com problemas, pessoa alguma virá me salvar. Foi para a vala. Não vem ninguém. Tá? Então aqui muda o sentido. Tá? Professor, isso sempre acontece? Não, depende da frase. Tá? Então você vai ter a missão de analisar. Por exemplo, ali, todo, todos e todo os. Qual que é a diferença? É o seguinte, quando você usa todo, você dá uma ideia de generalidade. Por exemplo, isso acontece em todo o estado, certo? Todos os estados. Isso acontece em todo o estado. Aí é a ideia de inteireza. É um estado inteiro. Essa é a diferença. Beleza? Muito bem. Vamos agora para o próximo tipo de pronome. Já estamos acabando a seção dos pronomes. Coloca no seu material. Pronome possessivo. O pronome possessivo é aquele que dá uma ideia de posse, ou de aproximação, ou de familiaridade, tá? Então vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Meu, minha, meus e minhas, teu, tua, teus e tuas, seu, sua, seus e suas, nosso, nossa, nossos e nossas, vosso, vossa, vossos e vossas, e novamente seu, sua, seus e suas. Repete, tá? Geralmente eu estou explicando, as pessoas falam, você se escreveu igual, não é que repete mesmo. Terceira pessoa é igual. Exemplo que eu falei para vocês de aproximação, né? Se eu disser, quantos quilos aquela pessoa pesa? Pesa seus 100 quilos. Quer dizer que eu não sei se são 100 de fato. Então, eu estou dando uma aproximação. E familiaridade, se eu disser, é preciso que cuidemos dos nossos. Dos nossos, é como se eu dissesse dos nossos familiares. É essa a ideia. Simples isso, tá? Também é pronome possessivo, quero que você apenas memorize o que é pronome possessivo. Se você mudar a posição do pronome possessivo numa frase, pode mudar o sentido. Veja só. Meu filho não fala isso. Filho meu não fala isso. Muda o sentido? Muda. Primeiro caso. Meu filho não fala isso. Quantos filhos eu tenho? Um. Meu filho não fala isso. Filho meu não fala isso. Não sei nem se tenho filho, mas é como se fosse uma condição, entendeu? Para ser meu filho não pode falar isso. Entenderam? Muito bem. Quero que vocês peguem agora o material de vocês. Depois dessa parte que eu falei, tudo isso aqui. Lá você tem uma seção escrita assim, substantivo. Viram essa seção? Na página 10. Tá. Essa parte dos substantivos, você não vai precisar estudar agora. Tá? Essa seção de substantivo você vai escrever assim, ler em casa. Beleza? Ler em casa. Por quê? Porque essa parte relacionada aqui aos substantivos é algo que cai pouquíssimo em prova.
Tá? Então, não é uma coisa incidente. Já o que vem depois, que é verbo, isso cai. Como diria o professor Daniel Sena, não cai, despenca. Tá? Então, é muito, muito importante. Coloque lá, vamos começar o nosso trabalho aí, tá? Escreva no seu material, verbo. Definição de verbo, tá? Primeira coisa que você tem que saber. Verbo é uma palavra que dá a ideia de ação, estado, mudança de estado ou fenômeno natural. E, além disso, essa palavra tem que poder ser conjugada. Então, definição de verbo. Palavra que dá a ideia de ação, estado, mudança de estado ou fenômeno natural e que pode ser conjugada. Se não puder conjugar, não é verbo. Beleza? Por exemplo, a palavra luta. Indica uma ação, não indica? Mas eu não posso conjugar luta. Eu posso conjugar lutar. Aí é um verbo. Beleza? Muito bem. Então, vamos pegar exemplos aqui, ó. Verbo que dá a ideia de ação. Já coloquei. Lutar. De estado, verbo ser. De mudança de estado, o verbo ficar. Tá? Se eu disser para você, ele ficou doente. Ele não estava, ele ficou. Então é uma mudança de estado. Verbo que indica fenômeno natural. Chover. Esse aqui é o mais simples, né? Esse que a gente conhece. Chover, ventar, relampejar, relampaguear. São todos verbos que indicam fenômeno natural. Relampear, não. Tá? Relampear tá errado. Beleza? Muito bem. Aqui, ó, nós temos a definição. Por que eu passo isso aqui para você? Porque é a partir dessa definição que nós vamos operar a classificação dos verbos. Então, aquele negócio para você saber se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, verbo de ligação, você estuda aqui, tá? Então, essa parte é muito importante. Abra bem os olhos e os ouvidos para a classificação. O primeiro tipo de verbo, você vai colocar no seu material assim, ó, chamado de verbo relacional. Beleza? Verbo relacional. O verbo relacional também recebe esse nome aqui, ó. Verbo de ligação. Ok? Verbo relacional ou verbo de ligação. Como é que você sabe que um verbo é um verbo de ligação ou também chamado verbo relacional? Ah, professor, não sei. Então vou te explicar. Ele vai ser um verbo relacional ou de ligação quando ele indicar um estado ou uma mudança de estado. Ah, professor, então o verbo viajar é relacional? Por quê? Ah, porque quando você viaja, você pode mudar de estado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá? Mas esse tipo de raciocínio eu já vi as pessoas fazendo. Tá? Tem gente que pensa em coisa muito louca. Assim. Não é isso. Mudança de estado, estado físico da coisa. Tá? Então vamos pensar aqui, ó. Existe uma lista de verbos relacionais. Quero que vocês anotem essa lista. Coloca lá. C, K, P, P, F, T. Essa é a lista de verbos relacionais. Tem que saber essa lista. Tá? Muito mesmo. Lembra que eu falei para você que essa é a segunda sigla que eu tenho tatuado de tão importante que é a sigla dos verbos de ligação. Coloca lá. São eles: ser, estar,
continuar, andar, parecer, permanecer, ficar e tornar-se. Esses verbos são verbos de ligação. Não quer dizer que outros verbos não possam se transformar em verbos de ligação. Dependendo do significado, pode. Por exemplo, aqui, ó, esse pano. Se eu disser para você, o professor virou o pano. Ação. Se eu disser para você, o professor virou político. É mudança de estado. Nesse caso, ele vai para lá e vira um verbo de ligação. Beleza? Então, o que é isso? Deixa eu explicar para vocês. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Ação, estado, mudança de estado fenômeno natural. O nome disso é predicação. O significado do verbo se chama predicação. Um verbo é classificado de acordo com a sua predicação. Se você alterar a predicação do verbo, você altera a classificação. É o que a gente chama de transpredicação. Por exemplo, o verbo andar. João anda feliz pelos últimos dias. Isso é um estado, não é? Então, nesse caso, andar está aqui, é um verbo o quê? Relacional. Se eu disser, João anda no lago todos os dias. Não é uma ação? Porque daí andar é sinônimo de caminhar. Nesse caso, ele deixa de ser relacional porque sua predicação não é mais de estado, é de ação. Ocorre um fenômeno chamado de transpredicação verbal e ele vira um verbo nocional, tá? Que é a segunda classificação aqui. Beleza? Então, sempre você vai classificar pelo significado. Essa lista ajuda, mas não resolve, tá? Ajuda, mas não resolve. Muito bem. Se o verbo não for relacional, ele vai ser do tipo 2. Vai ser chamado de verbo nocional. Verbo nocional, você pode chamar de verbo de ação, tá? Verbo de ação, nocional ou verbo de ação. O que significa isso? Que ele dá uma ideia de ação ou fenômeno natural. Ah, gente, tem outro nome também para esse verbo, tá? Vocês podem anotar ali, verbo significativo, o nocional. Nocional também significa verbo significativo. Beleza, então sentido de ação ou de fenômeno natural. Vamos pegar agora, dentro dos nocionais, e vamos fazer uma classificação. Professor, não tem uma listinha? Tem, você faz assim, ó. Você pega todos os verbos do mundo, tira esses, o que sobrar tá aqui. Beleza? Então não tem uma lista. Vamos aqui, ó. Coloca lá. 2.1, o primeiro tipo de verbo nocional. Nós chamaremos de verbo, olha aqui esse nome, intransitivo. Verbo intransitivo significa o quê? Tá? Pense comigo. Transitivo vem de transacionar, de negociar. Um verbo que é intransitivo é um verbo que não precisa negociar o seu sentido. Não é que não negocia, não precisa. Então coloca assim, ó. Verbo intransitivo não necessita de complemento. Ele não necessita de complemento. Vamos ao exemplo. Aqui, o verbo chorar. Na frase, a criança chorava. Você entendeu a ação de chorar? Ou precisou perguntar por quê? Não precisou, né? Quem chora, chora. É um verbo intransitivo, assim como o verbo sorrir. Se eu disser, minha irmã sorriu naquela hora. Quem sorri, sorri.
Eu não tenho que dizer sorriu um sorriso ou sorriu uma risada. Né? Não precisa. Assim como o verbo viver. Quem vive, vive. Assim como o verbo morrer. Quem morre, morre. Tá? Outros verbos intransitivos. Anote aí porque isso causa confusão nas pessoas, tá? O verbo chegar e o verbo ir são verbos intransitivos. Isso quer dizer, não necessitam de complemento na sentença em que eles vão aparecer. Também não quer dizer que eles não possam ter um complemento. Eles até podem ter, mas eles não pedem, tá? Eles não precisam, tá? Se eu disser para você, o professor chegou, você entendeu a frase? Entendeu. Beleza? Verbo intransitivo, não pede um complemento. Tá. Se ele não for intransitivo, ele vai ser do tipo 2.2. A gente vai chamar de verbo transitivo. Transitivo já é outra coisa. Se o intransitivo não precisa negociar, o transitivo precisa, tá? Então, é aquele que necessita de complemento. Necessita de um complemento. Precisa, tá? É como se eu chegasse para você e dissesse assim, ó: olá, eu gostaria. Faltou alguma coisa, né? Ou alguém chega para você e fala: oi, eu quero. Quer o quê? Entende? Então, um verbo desse tipo que pede uma complementação é chamado de verbo transitivo. Só que existem tipos de verbo transitivo, eles se subdividem a depender da relação entre o verbo e o complemento. Então você tem aqui, ó, o verbo 2.2.1 é chamado de verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, isso quer dizer que na relação entre verbo e complemento, o que você não precisa? Não precisa de uma preposição. Então, ele tem que ter complemento? Sim, ele pede complemento. Só que o complemento não necessita de preposição. Não necessita de preposição. Por exemplo, o verbo comer. Quem come, come alguma coisa. O verbo escrever. Quem escreve, escreve alguma coisa. O verbo ler, quem lê, lê alguma coisa. O verbo querer, quem quer, quer alguma coisa, tá? O verbo filmar, quem filma, filma alguma coisa, beleza? Daí pra frente, certo? Então aqui a ideia é, o verbo exige um complemento? Sim, esse complemento só não necessita de uma preposição. Muito provavelmente a Mônica, que foi a colega que fez a pergunta anterior sobre o objeto direto preposicionado, possa pensar: professor, mas talvez não possa ter então uma preposição com um verbo transitivo direto? Pode, que daí forma um objeto direto preposicionado, coisa que a gente vai estudar em sintaxe, não aqui, tá? Aqui é só a definição simples. O verbo não deixa de ser verbo transitivo direto. Lembra? Um verbo só muda a classificação quando mudar a predicação, que é o significado. O verbo 2.2.2 é o verbo chamado de transitivo indireto. Indireto, por quê? Porque o sentido que ele apresenta exige, na relação entre verbo e complemento, uma preposição. Então coloca lá. Necessita de preposição. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o verbo duvidar. Quem duvida, duvida de alguma coisa. A preposição aparece junto. Pensa outro aqui, ó, o verbo crer. Quem crê, crê em alguma coisa. O verbo
Obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa. E daí para frente. Toda vez que você estiver empregando uma sentença e o verbo exigir um complemento, em primeiro lugar, exigir um complemento, e o complemento exigir uma preposição, ele vai ser chamado de verbo transitivo indireto, certo? E o terceiro tipo, o 2.2.3, é o que a gente vai chamar de verbo bitransitivo ou verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto. O que é que significa isso? Que ele vai possuir, preste atenção, dois tipos de complemento. Dois tipos de complemento. Ou seja, um complemento vai ser direto, o outro complemento vai ser indireto, obrigatoriamente. Saúde. Por nada. Por exemplo, o verbo pagar. Ele pede dois complementos. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. O verbo enviar. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. O verbo dar. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. O verbo oferecer. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Isso é o que nós chamamos de bitransitividade verbal. Beleza? O verbo possui duas transitividades. Certo? Essa é a classificação dos verbos de acordo com a sua significação e com a sua transitividade. Perguntas sobre isso? Não? Tá. Como facilitar esse procedimento? Eu vou passar uma dica para vocês agora, que é para encerrar a aula também, chamada de dica da árvore dos verbos. Isso já está no seu material, tá? Já está no material, mas eu quero que você anote no caderno, de preferência com um espaço razoável ali, para você poder analisar essa dica, tá? Coloca lá, árvore dos verbos. Tranquilo? Árvore dos verbos. Bem, vamos matar aqui a maneira correta de você poder montar isso, tá? Da nossa árvorezinha dos verbos. Então, primeira coisa, você coloca um quadro lá, onde você vai pôr o verbo que você quer analisar. Se você não souber a transitividade dele, coloca lá o quadro, aí coloca uma seta para baixo e uma para cima. E mais dois quadrinhos. Nessa seta que subiu, você vai escrever assim, ó. Ação barra fenômeno natural. Na seta que desceu, você vai escrever estado barra mudança de estado. Dentro dos quadros, vai preencher. O verbo que indica a ação ou fenômeno natural é chamado de verbo nocional. O verbo que indica estado ou mudança de estado, verbo relacional. Esse verbo aqui de baixo, relacional, você vai colocar também um chamado de verbo de ligação. E para ajudar a memorizar a sigla CKPPFT. Beleza? Essa aba de baixo não cresce mais, só de cima que vai crescer. Então, ó, uma seta para baixo
uma para cima e mais 2 quadros. Na que subiu, você coloca assim, com complemento. Na que desceu, sem complemento. E aí, preenche. Com complemento é o chamado verbo transitivo. Sem complemento é o chamado verbo intransitivo. Essa aba do intransitivo não cresce mais. Só a do transitivo. Você só vai usar mais 3 quadros e vai acabar. Muito bem. Olha só. No transitivo, você vai colocar assim. No que subiu, sem preposição. No do meio, com preposição. E no que desceu, 2 complementos. Pronto, agora é só finalizar. Sem preposição, verbo transitivo direto. Com preposição, verbo transitivo indireto. E com 2 complementos, verbo bitransitivo. Você pega uma frase qualquer agora, coloca aqui para analisar. Por exemplo, ontem à tarde choveu. Chover. Tá aqui. Você vai pensar, chover é uma ação, um fenômeno, um estado ou uma mudança de estado? É um fenômeno. Chover é um fenômeno natural. Verbo, então, é nocional. Ontem choveu. Tem complemento ou não tem complemento? Ontem choveu. Eu tenho que perguntar, choveu o quê? Claro que não. Quando chove, chove. Chover é um verbo intransitivo. Tá? Vou pegar outro exemplo aqui. Manuel pintou sua casa. Verbo pintar. Tá aqui, ó. Pintar. Ação, fenômeno, estado, mudança de estado. Ação. Então, pintar é um verbo nocional. Pintou sua casa. Com complemento ou sem complemento? Com. Quem pinta, pinta alguma coisa. Então, tem complemento, é um verbo transitivo. Pintou sua casa. Tem preposição aí? Não. Casa é substantivo, sua é um pronome. Então, pintar é um verbo transitivo direto. E você vai aplicar essa mesma lógica para qualquer sentença quando você tiver que descobrir o significado do verbo. Siga isso, você vai chegar à classificação correta. Certo? Perguntas? Não? Beleza, então nós finalizamos isso, gente. Tá? Obrigado pela presença de vocês, pela paciência de assistir essa aula. Estudem isso aqui até sair sangue dos olhos, porque isso aqui vai ser a base para continuar o estudo dos verbos e para continuar para a matéria de sintaxe, beleza? Então, vamos em paz e que a gramática nos acompanhe.